sou o professor Diego. Estou aqui nesse momento para falar de dois assuntos sobre o nosso país. Setembro vem aí e o dia do patriotismo exala dentro de nós. Então vamos falar de duas coisas. Vamos falar de alguns símbolos do nosso país e vamos falar da independência do Brasil. Para começar, uma coisa que nos é passado quando a gente está no início dos anos escolares é que o verde do Brasil representa as matas, o amarelo representa a riqueza. Nada disso, meus amigos. O verde do Brasil representa as cores da família de Bragança, que era a família de Dom Pedro, e o amarelo não representa ouro. O amarelo representa as cores de Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro. E no início, logo quando o Brasil se tornou independente, a bandeira era muito parecida com a atual. A única diferença era o símbolo no meio, que era o brasão de armas do Império, que foi substituído por aquele globo cheio de estrelas que representam cada estado do nosso país, né? E outra coisa importante que a gente precisa conhecer sobre o nosso Brasil. Isso aqui, esse escudo não representa o nosso país. Esse é o escudo da Confederação Brasileira de Futebol, uma instituição corrupta que tanto onera os cofres do país, principalmente dos apaixonados por futebol. Então isso aqui é a CBF e esse é o nosso país, Brasil. Duas coisas distintas. Agora, vamos falar um pouco do processo de independência. Será que ele ocorreu exatamente como os livros didáticos relatam? Será que foi exatamente igual? Eu acho que a gente vai se decepcionar um pouquinho sobre isso. Para começar, ele começa um pouco antes de 1822, exatamente em 1808, com a chegada da família real ao Brasil. Família real essa que veio fugida de Portugal. Fugida de quem? Fugida do homem mais poderoso do mundo na época, o imperador francês Napoleão Bonaparte. Agora, o que Portugal fez para ter que fugir do imperador Napoleão? Furou o bloqueio continental. Bloqueio esse imposto por Napoleão para enfraquecer a sua maior inimiga, enfraquecer a Inglaterra. E Portugal continuou comercializando com a Inglaterra e teve seu território invadido por Napoleão Bonaparte. Mas antes que isso acontecesse de fato, a família real pegou as suas malas e zarpou para o Brasil. Que Brasil era esse? Né? A maior colônia de Portugal, a maior e a mais rica. Chegando aqui, Dom João VI implantou algumas melhorias, como por exemplo a abertura dos portos, né? Que aconteceu pouco depois da chegada dele. E o principal, em 1815 o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser a capital, olha lá, a capital de Portugal, a sua antiga metrópole. Mas em 1820 acontece em Portugal uma revolução, conhecida como Revolução do Porto. E essa revolução é bem sucedida e Dom João VI é aclamado novamente imperador de Portugal e tem que voltar às pressas para o seu país de origem. Com o coração na mão, Dom João VI volta para lá. Mas deixa o seu filho Pedro aqui para dar continuidade ao seu trabalho, que por sinal, convenhamos, estava legal, né? E Dom Pedro logo de imediato encontra algumas dificuldades, como por exemplo a elite paulista que estava tentando boicotar economicamente o Brasil. Então lá teve que ir Dom Pedro para tentar apaziguar isso. Chegando lá, Dom Pedro, mulherengo como sempre, de carne e osso, dá uma descidinha para Santos, litoral paulista, para dar uns beijinhos na sua amante, a Dona Cida, que ele promove mais tarde como Marquesa, passando a ser conhecida como a Marquesa de Santos. E a história fica engraçada a partir desse momento. Dom Pedro é cometido de uma dor de barriga, de uma infecção intestinal, de uma diarreia, de um piriri, chame como quiser, e sobe a Serra de Santos para São Paulo, visitando tempo e tempo as moitas da serra. E numa dessas paradas ele encontra o rio Ipiranga, vai lá se aliviar, aproveita e se lava, e nesse momento que ele está se recompondo, se arrumando,
chega uma comitiva com uma mensagem urgente, mensagem dizendo que Portugal estava pressionando e querendo rebaixar Brasil novamente a uma colônia. Essa mensagem era da sua esposa, a Leopoldina, e José Bonifácio. Irado, muito irritado, Dom Pedro arranca os papéis da mão do mensageiro, rasga e pisoteia e diz a famosa frase: perante a isso, acabo de fazer completa a independência do Brasil. Estamos separados de Portugal. Não há relatos que ele sacou a espada e disse dependência ou morte. Muito menos aquele cavalo bonito cor de canela. Pelo contrário, Dom Pedro viajou de mula. Isso mesmo, meus amigos, de mula. Era o animal mais apropriado para viagens tão longe. E outra coisa, não estava vestido com roupa de gala, como a gente vê naquele lindo quadro de Pedro Américo, que só foi pintado mais de 60 anos depois, tá? A gente vê naquela linda pintura, Dom Pedro sacando a espada e gritando independência ou morte com a sua farda linda, em cima daquele cavalo cor de canela, uma multidão de pessoas em torno, como se fosse um furacão emocionado. Não, meus amigos, ele estava de mula, com piriri, usando roupas simples, e não houve espada e não houve grito. Apenas houve o desejo de se separar de Portugal, principalmente pela tentativa da antiga metrópole de nos fazer novamente a colônia, tá? Mas, em 1825, mas somente em 1825 que esse desejo de Dom Pedro se realiza, a partir de um pagamento de uma rica indenização a Portugal, que se torna oficial a nossa independência. Ou seja, Portugal só assina e oficializa a independência da ex-colônia quando recebe uma rica quantia em dinheiro. Dinheiro esse que foi pego emprestado da Inglaterra. Daí, meus amigos, começa a nossa infinita dívida externa. Por quê? Porque a Inglaterra cobrou um juros altíssimo e o pior, tivemos que pagar isso com vários favores econômicos. E aí começou a nossa dívida. Agora, pegando o gancho daqueles símbolos no início da aula e pegando o gancho no processo de independência, não podemos esquecer de que Brasil a gente comemora, né? Não foi um Brasil que surgiu em 1500. Foi um Brasil que surgiu há muitos e há muitos séculos atrás. Nem se chamava Brasil, se chamava Pindorama. Era uma terra habitada somente de índios. Esses são os verdadeiros povo, são os verdadeiros fundadores do Brasil. Depois nós tivemos os europeus gananciosos que vieram com apenas um intuito: roubar, sugar as nossas riquezas. E o pior, depois de escravizar, matar os nossos índios, o que eles fizeram? Trouxeram os negros da África, e esses negros vieram para quê? Para serem escravizados. Essa é a história, a formação do nosso povo. Nosso povo, ele é de índio, que, coitado, pagou o pato, foi sacrificado. Ele é formado de negros que vieram para cá para serem escravizados e fundado pelos europeus gananciosos.